Vamos então abrir em Daniel capítulo 7. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Daniel capítulo 7. Amém? No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho de um homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto.
e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal, para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, Senhor, como a Tua palavra é desafiadora, como, Senhor, numa primeira leitura ela pode parecer tão complexa e difícil, mas, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha esclarecer tudo, que possamos ter fome, Senhor, e compreensão do que está escrito nesta noite, que o Teu Santo Espírito possa me capacitar e me ajudar a ser fiel, que o Senhor possa nos ajudar a entender e aplicar e amar, Senhor, a Tua verdade santa. Obrigado, Senhor, por tudo. Seja conosco, meu Deus, neste momento. É o que nós te pedimos como Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou numa tensão, porque agora haviam 2 grandes potências. De um lado, no Oriente, a União Soviética, e do outro lado, os Estados Unidos. E é interessante, porque era a águia americana contra o urso soviético. E agora dizem que os Estados Unidos não rivaliza, ainda rivaliza, mas que o maior inimigo agora deles é a China. Agora é a águia contra o dragão. E é interessante porque esses combates entre reinos, e cada reino sendo representado por um bicho, por um animal, isso nunca foi novo, meus irmãos, na história da humanidade. Chamam os países asiáticos dos tigres asiáticos. Então o ser humano, ele sempre quis retratar os reinos dessa forma, e nós vemos isso também em Daniel. Aqui Daniel, ele já tem mais idade,
E veja, é interessante que ele disse que escreveu tudo resumido. Ele escreveu tudo resumido, e olha a quantidade de informações, são bestas, são chifres. Mas perceba, ele fala aqui de 4 animais, do verso 1 ao verso 8, esses 4 animais são reinos. Alguns estudiosos vão tentar dizer que cada animal representa um reino, a Babilônia, a Assíria, os gregos e depois os romanos. Deus estava mostrando a Daniel o futuro, mas veja, não é o futuro dos reinos, o futuro do seu povo. O que é mais importante aqui é o povo de Deus perseverando, reino após reino, porque Daniel ele está onde? Na Babilônia. A Babilônia não era a terra natal dele. Os judeus não, né? Os hebreus, o povo de Israel, tinha sido levado, eles foram literalmente sequestrados, a Babilônia entrou, destruiu tudo, amarrou aquele povo e levou para lá, para as suas cidades. Meus irmãos, aquele povo não tinha, alguns não tinham nem mais esperança de voltar para a sua terra natal. Mas Deus mostrou ainda mais. Olha, Daniel, eu vou te mostrar aqui, é só o início. Essa perseguição que vocês estão passando agora, o povo ainda sofrerá muito mais, virão outros reinos, e um reino pior que o outro, um bicho diferente, é usado para retratar esses reinos, um urso, outro um leão, um outro ainda, um animal terrível. Mas perceba, em meio a essa sucessão de bestas, de animais, de reinos malignos, o que aparece? É como se a câmera olhasse para um outro cenário, mostrando uma sala de um tribunal sendo arrumada, cadeiras sendo postas e um ancião chegando, e livros sendo abertos. Embora aquelas bestas, por mais ferozes que fossem, e tivessem um poder, todas as 4 seriam julgadas por esse ancião. Esse ancião que chegou para abrir um livro e assim julgar cada um dos reinos que passariam. E é o que dá a entender, os reinos, meus irmãos, deste mundo, eles são reinos temporários. Todos eles serão julgados diante de Deus. Mas veja, não para por aí. Olha que interessante. Ele diz, do verso 11, o verdadeiro rei, depois das bestas, ele se posiciona, do verso 9 ao verso 14, ele toma posição. Ele diz, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Meus irmãos, quem tem poder, domínio sobre os reinos deste mundo, é o nosso Deus. Eu estava assistindo ontem uma entrevista com um vice-cônsul lá de Madrid, no YouTube, e ele comentou que o pessoal da embaixada do Itamaraty, eles lidam com muita burocracia. Quando vem alguém de fora, eles têm que pegar licença para os seguranças deles terem armas e usarem armas no Brasil, um monte de coisa. Ele comentou um caso, que há anos atrás, em 2012, o Putin, da Rússia, ele não era o presidente, ele era o vice, a estratégia dele, ficar alternando presidente e vice. E o outro presidente, que era o Dmitry, os dois, eles vinham para o Brasil para uma reunião, e foi uma loucura que eles tiveram que arranjar uma papelada, porque eles tiveram que trazer a maleta com o botão nuclear. E aí eles tentaram que ver a segurança, porque se aquela maleta se perdesse, ou se alguém descobrisse aquela maleta, a senha para lançar bomba nuclear, e onde eles vão, eles têm que levar essa maleta. E ele estava comentando que ele estava junto com outros profissionais em Brasília, ali desesperado. Gente, pelo amor de Deus, ninguém some com essa documentação, essa maleta. É interessante porque esses homens, esses governos têm poder, mas é um poder debaixo da permissão de Deus. E por um tempo, porque o nosso Senhor é o que é o verdadeiro rei.
E aí, diante disso, olha que interessante, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Quem se apresenta no Novo Testamento, se chamando como filho do homem? Mas é interessante, a gente usa o filho do homem para dizer que Jesus não era Deus, muito pelo contrário, o filho do homem é um título. Jesus está dizendo que ele é aquele cuja autoridade está acima de todos os governantes da terra. Ele não está dizendo que ele é povão, que ele é sangue bom, não, eu sou homem mesmo, sou filho do homem, não. Ele está falando que ele é o filho do homem, aquele que recebeu todo o poder e autoridade para julgar os povos. É um título divino. O filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, Deus Pai, e o fizeram chegar até ele. E veja bem, olha o que o filho do homem, Jesus, recebeu. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é passageiro? Não. Seu domínio é eterno, não passará, e seu reino jamais será destruído. Então veja, ele chega, ele toma o seu lugar para poder julgar as nações, para poder julgar os reinos. Um reino após o outro se levantou e caiu, mas este reino não, ele tomou posição central no universo para julgar, e ele não será destituído, ele não vai cair. Mas perceba, aqui é interessante, porque Deus, meus irmãos, ele revela a sua igreja. O livro de Daniel é considerado o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, você sabia? Existem muitas passagens do livro de Apocalipse que se espelham no livro de Daniel. Deus, ele revela tudo antecipadamente à sua igreja. Tem gente que não gosta de saber o final do filme. Aquele ali vai morrer, isso vai acontecer. Eu sou o que não gosta. Mas com Deus não tem isso, Ele prepara a sua igreja. Se algo vai acontecer, Ele nos adverte, Ele nos auxilia. E aqui dá a entender que mesmo Ele sendo filho do homem, soberano, verdadeiro rei, Ele permitiu que o seu povo sofresse perseguição por um tempo. Deus não está sendo pego desprevenido. As perseguições que sofremos neste mundo não são um acidente, são um propósito do Senhor. Por um tempo eu e você vamos sofrer, por um tempo eu e você teremos que pagar o preço pela nossa fé e pelo Evangelho, mas saiba que tem data e hora para acabar, porque Jesus Cristo vai voltar. A igreja do Senhor, o povo que é dele, você faz parte do povo de Deus, nós seremos sim perseguidos. E eu e você precisamos aceitar isso. Eu e você vamos sofrer e seremos perseguidos por conta da nossa fé. Seja pelo governo, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, mas isso será por um tempo. Mas veja bem, aqui ele dá a entender que Deus permitirá que um reino se insurja contra o seu povo por um tempo. Que ele se levante. Ele falará contra o Altíssimo, verso 25, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e as leis, e os santos serão entregues nas mãos dele. Morrerão pessoas, meus irmãos. Ontem ou hoje a Missão Portas Abertas lançou a lista dos 50 países que mais perseguem a fé cristã. Você sabe que países compõem essa lista? Para surpresa de muitos, México, você sabia? México é um dos países que mais perseguem a fé cristã. Colômbia também. As Ilhas Maldivas, que o povo gosta de ver, aquelas cabanas sobre as águas cristalinas, todo mundo quer passar as férias. Pois vá, mas não leve a Bíblia não, senão você sabe-se lá o que vai acontecer contigo, porque perseguem a fé cristã. Muitos países que nós nem imaginamos. A liberdade que nós temos hoje no Brasil é a exceção, e a gente não pode se acostumar, a gente precisa estar atentos, porque eu e você seremos perseguidos. Ele já nos antecipou, por quê? Para fortalecer o povo, para o povo se preparar.
Haverá um governo que tentará mudar até os tempos e as leis. E veja, meus irmãos, nós temos que confiar no Senhor Jesus. Porque veja, ele diz, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tem um tempo certo, mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Os reinos serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Meus irmãos, como diria o ditado, o jogo virou. Por um momento eu e você seremos sim perseguidos e talvez até mortos, por que não? Seremos entregues, mas veja, não totalmente, porque as nossas vidas são cuidadas pela mão do Senhor. Deus permite a perseguição, e o fato dele permitir não faz dele um Deus mau, ele faz isso com um propósito. E no tempo certo, o reino será dado a nós. Nós julgaremos os nossos opressores. Ao lado de Jesus, nós julgaremos aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que mataram a igreja, que assolaram a igreja de Jesus. Por um momento nós seremos o povo mais sem poder em toda a terra, seremos peregrinos, dispersos, maltratados, mas no momento certo Deus exaltará a sua igreja, Deus exaltará o seu povo, nós julgaremos as nações, meus irmãos. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Não podemos achar que tem muita gente que diz, sou cabeça e não cauda, nada vai me acontecer, não é o que diz a palavra, porque até que Jesus volte, até que Ele mude essa situação, eu e você seremos entregues, é o que Jesus disse, por amor de Deus, somos entregues como ovelhas, destinadas ao matadouro, somos enviados como ovelhas entre lobos, e o que um lobo faz com uma ovelha? Abra lá aquele canal Animal Planet para você ver. Meus irmãos, nós seremos sim perseguidos, mas veja, a ênfase aqui não é na questão da perseguição, a perseguição é algo temporário, a questão é, o reino de Deus é um reino eterno, Ele voltará, Ele julgará as nações, passarão reinos, se levantarão reinos, mas o reino do Senhor não vai acabar, pode vir a besta que for, se levantar, por mais feroz que seja, por mais arrogantes, cujos chifres blasfemem, será julgado da mesma forma, cairá, porque não há quem possa ficar de pé diante do nosso Deus. Nós sofreremos sim, mas olhando para o céu e sabendo que isso tem um propósito, tem um tempo para começar e tem um tempo para acabar. Hoje sofreremos, mas amanhã nós julgaremos o mundo, porque o reino dos filhos de Deus permanecerá para sempre. A questão é, você já faz parte desse reino? Você já se rendeu ao Senhor Jesus? Ou será que você ainda está preso aos reinos deste mundo? Porque veja, já se especulam que em 30 anos a China já terá ultrapassado muito os Estados Unidos, assim como antes dos Estados Unidos, a Inglaterra já fora uma potência, a Espanha, Portugal, Holanda, Roma, Babilônia, mas cada uma das grandes potências caiu. Mas a igreja de Jesus continua de pé, continua avançando. Não invista suas forças, suas finanças nos reinos deste mundo. A nossa esperança tem que estar no Senhor da glória. Deus mostrou a Daniel, olha o que vai acontecer. Todos eles serão julgados, e Daniel já tem visto isso. Daniel passou pelo reino de Nabucodonosor, ele viu também o seu filho Belsazar cair, ele viu também o rei Dario tomar a frente, com o reino dos medos e dos persas, mas Deus mostra que o que ele está vendo, é algo muito menor com o que Deus ainda fará, Deus ainda julgará muito mais reis. Meus irmãos, só há um Deus verdadeiro, só há um rei que é governante sobre tudo e sobre todos, é o Senhor Jesus, é o Filho do homem, ele recebeu o poder. Não podemos achar que a nossa esperança
está nos reis e reinos deste mundo. A nossa esperança tem que estar nele. Ele cuida da nossa vida, até mesmo a nossa tribulação não está fora do domínio dele. É tempos e meio tempo. Deus tem a data certa. E Deus tem o propósito. Os reinos vão passar, mas o reino deste Deus não. Você tem procurado este rei, o Filho do homem, que é Jesus. Ele se apontou como Filho do homem. E é interessante porque ele entra, este glorioso rei, montado num jumentinho. Exatamente por ele ser o rei dos reis, muitos queriam que ele entrasse com um grande cavalo, imponente, espada, mas ele entra em humildade. E já se diziam, vendo questões relacionadas à arqueologia, que um dos costumes de uma missão de paz, de uma missão para fazer a paz, aqueles que vinham nessa missão nunca eram enviados com cavalos grandes no passado, eles chegavam com animais humildes. Jesus veio fazer a nossa paz com esse Rei da Glória, que é o ancião de dias, Deus Pai. Ele veio apaziguá-lo, porque o seu pecado e o meu pecado tornam Deus irado. Ele morreu por nós, ele veio restabelecer a nossa paz com Deus, por isso ele veio num jumentinho. Mas veja, naquele momento da cruz, nós temos ainda a chance de nos reconciliar com ele, de sermos reconciliados com ele nessa noite. Mas aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, aqueles que não se renderem a ele, Jesus Cristo voltará, mas dessa vez, não numa missão de paz, não mais num jumentinho, mas será o cavaleiro do cavalo branco, como Apocalipse diz, para julgar as nações, para lançar no lago de fogo. Precisamos, meus irmãos, ter todo cuidado, porque é uma palavra de vida ou de morte. Diante do rei, temos que ter sabedoria. Será que as nossas vidas estão rendidas ao Senhor? Ou será que nós ignoramos o reino dele? Vivemos a nossa vida, fazemos da igreja uma rotina, da fé cristã apenas algo cultural, porque eu nasci aqui, porque alguém da minha família é um costume. Cuidado, porque a fé cristã é muito mais do que um costume. A fé cristã, meus irmãos, é uma cidadania. Ou você faz parte deste reino, ou você será julgado com todos os outros reinos que passaram. Ou você se rende ao Filho do homem e o serve, ou você será julgado como um estrangeiro, inimigo do reino. Livros foram abertos, assim como em Apocalipse. Se você chegar em casa e tiver curiosidade, da mesma forma aconteceu isso. Livros foram abertos e julgamentos começaram. Muitas pessoas vivem a sua vida achando que não serão julgadas nunca, mas veja, não sou eu que vou lhe julgar, é Jesus. E livros serão abertos. Se Deus abrir o livro hoje, o que será que Ele encontrará acerca da sua vida? Ninguém sabe quanto tempo tem de vida. Você pode atravessar a rua, ter um ataque do coração, uma bala perdida pegar a sua cabeça, e aí, para onde você irá? Ou se Jesus voltar nesse instante, o que será da sua vida? Renda-se hoje a Jesus, porque Ele é o Rei. Os governos, os sistemas vão passar. Nem sempre o Brasil foi Brasil. Não sabemos quanto tempo teremos como nação, nem as outras nações. Os reinos, meus irmãos, passarão. Mas estamos falando de uma nação que não passará. Uma nação que é certeira. Que possamos nos apegar a Deus. Revelou tudo isso a Daniel. E olha que por mais detalhes que tem aqui, foi tudo resumido. E olha o que ele disse, verso 28. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e meu rosto se empalideceu. Daniel ficou branco, sua pressão talvez tenha até baixado, ele ficou fraco, porque quem pode permanecer diante dessa verdade? É uma verdade que nos confronta. Como estamos agindo diante deste rei,
deste reino? Será que estamos colocando a nossa esperança nos reinos deste mundo? Meus irmãos, temos que cravar a eternidade nos nossos olhos. Jesus Cristo está voltando. Precisamos parar de olhar para Brasília e olhar para Jerusalém que vem dos céus. Jesus Cristo está voltando. Deus fez que por um momento ele tivesse uma visão do grande dia e de tempos que se seguiriam antes desse grande dia, da perseguição ao povo do Senhor. E aí quando alguma perseguição se insurge no nosso trabalho, a gente ainda fica, não, a gente tem que ter paz e calma, porque a palavra de Deus já disse que eu e você seríamos perseguidos, mas a gente só fala tanto de vitória, bênção, 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 e a gente não está preparando o povo de Deus para a verdade que a palavra diz. Antes do fim dos tempos, eu e você seremos entregues. Entregues. Temos que preparar o nosso povo, os nossos filhos, as futuras gerações para sofrer, para sermos calejados, porque no tempo certo é Cristo quem nos exaltará. Hoje temos uma igreja, infelizmente, no Brasil, alienada do que o resto do mundo. É interessante porque tem um navio chamado Logos Hope. Não sei quantos já ouviram falar desse navio. Já ouviu falar do Logos? É um navio em que todas as pessoas, do capitão, aquele que trabalha limpando o chão, todos eles são missionários. É um navio só de missionários, só de crentes, que viajam o mundo, ele para de porto em porto pregando o evangelho. Eles têm uma biblioteca, que é considerada a maior biblioteca flutuante, num barco do mundo. Então muitas pessoas entram para comprar livros e são evangelizadas. E é interessante que muitos crentes, lá tem crentes de tudo que é mundo, de tudo que é país, crente da Suécia, do Afeganistão, da Guiné-Bissau, e ao conversarem com crentes no Brasil, muitos ficam, surgem relatos na agência missionária, que muitos crentes de fora ficam abismados com os crentes no Brasil, por não conhecerem a perseguição, não só por não conhecerem, mas por fazerem pouco caso, porque a gente não prega mais sobre isso. Surge uma perseguição no trabalho e ninguém aceita, e a pessoa se revolta, porque eu sou crente, eu não admito passar por isso. Pois bem, eu sinto lhe trazer mais notícias. Antes de Jesus voltar, nós seríamos entregues. Mas veja, Jesus foi entregue. Deus o entregou, e por ele ser entregue, ele sim sofreu, mas o seu sofrimento nos trouxe vida. E hoje para nós é um privilégio sofrermos à sombra de Jesus, nós sermos entregues por um tempo, para que no tempo certo ele exalte a sua igreja, e assim possamos julgar o mundo. Jesus era o cabeça, e se fez último, se fez cauda. Os discípulos, Pedro, ele foi açoitado, e eles não saíram de lá, meu Deus, desde que eu virei crente, só coisa ruim aconteceu, misericórdia, estou só pela graça. Ele não saiu reclamando, eles saíram felizes, pelo privilégio de terem sofrido um pouco por Jesus. Quando alguém lhe xingar, quando alguém lhe bater, quando alguém se levantar contra você, diga: Senhor, me ajude a não reclamar, mas a aceitar e a sofrer como um crente tem que sofrer. Que a forma como eu reajo ao sofrimento possa lhe dar glória, que eu não possa passar pelo sofrimento como os ímpios passam, reclamando, xingando, dando um soco ao invés de dar outra face, mas entendendo que tudo isso tem um propósito, porque no tempo certo somos nós, os últimos, que seremos os primeiros. É o que Jesus já disse. O reino dele é um reino eterno. Nós não devemos nos envolver com os reinos deste mundo, porque a hora certa do nosso reino chegará. O vice-cônsul, que é um amigo meu, lá de Brasília, ele foi enviado para a Polônia, porque muitos brasileiros ali com a guerra russo-ucraniana fugiram para a Polônia, e é interessante porque a guerra estourando, os brasileiros desesperados, se sentindo sós no meio daquele fronte de bombardeios, mas no momento certo, chega um avião da Força Aérea,
e eles são socorridos, e eles são levados de volta para casa. A guerra pode estar estourando nesse mundo, mas no tempo certo, Deus irá nos buscar. Eu e você não estamos abandonados. Fomos entregues, mas por um tempo. Deus ainda está no controle. Deus tem um propósito, e os livros serão abertos, e pessoas, reinos, reis e governantes serão julgados. Você confia nesse Deus? Ou será que diante do sofrimento você se desespera? A gente fica ansioso, meu Deus, e agora? Está tudo perdido. O Senhor é rei, meus irmãos. Livros estão diante dele, causas estão diante dele. No tempo certo ele agirá. Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele viu besta após besta se levantar. Mas você vê o ancião de dias aqui, tranquilo, cadeiras foram colocadas, livros foram abertos, sem pressa. Deus, ele tem o controle. Deus, ele é soberano. Você crê nele? Renda-se a ele. Amém? Vamos orar. Vamos clamar a este Filho do homem, que é o Senhor Jesus. Amado Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que nos encoraja, Senhor, que nos desafia, porque o Senhor é o Rei da glória. Senhor, olhamos muito para os governantes deste mundo, para os líderes que já se levantaram, mas, Senhor, nos ajude a olhar para Cristo, o Rei que venceu a morte, venceu o que ninguém conseguiu vencer até hoje, o Rei que ressuscitou, o Rei que nos restaura a aliança com Deus Pai, o Rei que há de julgar o mundo, e que ainda nos dá o privilégio de julgar o mundo junto com Ele, o Rei que torna primeiros em últimos e últimos em primeiros. Senhor, que possamos perseverar até o fim, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, entendendo que tudo isso é propósito teu, não é um acidente. A nossa dor, a nossa perseguição não é um acidente, o Senhor está no controle e é só por um tempo. Nos ajude a sermos encontrados fiéis, a te servir até o fim, com fidelidade, porque os reinos vão passar, mas o Senhor não. O Senhor é eterno, o Senhor é maravilhoso. Nós queremos te exaltar, Senhor, nessa noite, que possamos te temer cada vez mais, porque o Senhor é um Deus sério, o Senhor há de julgar os povos, que possamos levar, Senhor, o teu evangelho, para que mais e mais vidas sejam salvas, se rendam ao único Rei e ao único reino que é para sempre. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.